Fala galera, bem-vindo a mais um conteúdo. No vídeo de hoje eu quero poder tirar a dúvida do Patrick. Eu vou estar divulgando primeiro esse vídeo para quem é membro do canal, mas depois eu coloco este vídeo como público para todo mundo, beleza? Ele ficou com a seguinte dúvida, né? Ele quer utilizar uma Abstract para poder fazer paginação. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Ainda em cima daquele projetinho, né, que a gente fez no vídeo que eu gravei falando sobre o Abstract, eu fiz alguns ajustes. O primeiro ajuste foi de fato adicionar a dependência aqui do JPA. Então de fato agora a gente vai estar utilizando o JPA. Aqui no banco de dados de fato nós temos aqui 3 usuários, Matheus, Marcos e o Lucas, ok? E aqui eu passo a ter uma entidade, usuário, beleza? E basicamente o que a gente precisa fazer é o seguinte, né? Ele quer tirar dúvidas sobre paginação. Aquilo que eu fiz, né, para poder estar trabalhando como paginação é criar este método aqui. Mas eu sei que existe uma outra interface que, se não me engano, já até traz para mim coisas relacionadas à paginação, isso mesmo. Se eu utilizar coisas da JPA Repository, se eu estender JPA Repository por tabela, eu acabo estendendo, eu acabo trazendo para mim essa interface. E essa interface, ela tem coisas aqui para poder trabalhar com sorte, né, para poder trabalhar com ordenação, e tem aqui o find all para poder trabalhar com paginação. Então, ou você pode utilizar, estender direto dessa interface aqui, ou se você quiser algo mais completo, você pode pegar JPA Repository, que vai trazer tudo da própria JPA, mais os métodos dessas duas interfaces. Ou se você não quer nenhum dos dois, você mesmo pode criar o seu, que é aquilo que eu fiz, né? Esse daqui por hora me atende. Então, estou trabalhando com page, eu quero uma página de usuário entity. Lembrando que o usuário entity é de fato aqui minha entidade, né? Aquilo que representa a minha tabela do banco de dados. E para isso eu preciso de um page request como parâmetro. Então, o que dá para a gente poder fazer é o seguinte, né? Na hora da gente passar um page request, a gente pode literalmente fazer isso. Eu vou até colocar aqui na linha de cima, só para poder ficar um pouquinho mais legível aí para vocês, beleza? Então aqui está o meu page request e eu jogo ele aqui no meu find all, ok? Perceba que aqui eu tenho o page number, que é o valor 0, ou seja, eu quero a primeira página e eu quero que venha trazer apenas um elemento, beleza? Então eu quero trazer apenas um elemento. Beleza. Isso daqui vai me retornar então, né, um page de usuário entity, porque é aquilo que está no nosso find all. E a grande dúvida que ele teve é como, utilizando uma Abstract, a gente pode estar resolvendo esse problema. Bom, para poder fazer isso é muito simples. A gente faria da seguinte forma. Perceba que ao utilizar o page, eu tenho um método aqui chamado map. Este map, ele espera receber uma function, que é uma interface funcional, como parâmetro. E a function, basicamente, ela é o seguinte. Você passa algo para ela, que seria, no caso, a nossa usuário entity, e ele vai retornar uma outra coisa, que seria o quê? A nossa usuário response, que seria o nosso DTO, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Então, pro meu P, que seria o meu entity, o meu usuário entity, eu quero chamar o mapper e eu já criei aqui um toResponse e com isso eu quero estar passando esse P. Ah, Matheus, eu não entendi. Sem problema. Vamos dar uma olhada aqui nesse toResponse. Olha só, ele recebe um usuário entity como parâmetro, ok? E aquilo que ele vai devolver é o que? É um usuário response, beleza? É aquilo que eu quero, né? A ideia do Abstract não é poder justamente fazer isso, né? Não é a gente poder ter uma lib que faz os mapeamentos, o de forma com que eu tenha uma entrada de um usuário entity e eu devolva um usuário response, que nesse caso aqui ele não devolve a senha, por exemplo, ou acaba ocultando a senha, que é uma boa prática. Então, como eu tenho esse método, né, aqui no meu mapper, basicamente preciso passar uma entity que ele já vai me retornar um response. E é exatamente isso que eu faço. Então aqui esse P, ele já seria uma usuário entity, ok? De forma com que eu só invoco o método. Então aqui eu estou passando já meu usuário response e ele sabe que tem que devolver isso numa... eu estou passando meu usuário entity e ele sabe que tem que ser devolvido um usuário response. Dessa forma eu posso simplesmente colocar aqui para poder criar, né, a variável, e aqui eu tenho o meu response. Olha que legal. E com base no meu response vou dar um for each e vou exibir o nome por nome, beleza? Você pode ver que aqui está amarelinho. Por que aqui está amarelinho? Porque eu posso estar trabalhando com referência de método e ainda fica mais elegível ainda. Então, como ele já sabe que no map ele vai estar passando uma pessoa, eu posso simplesmente invocar o toResponse, porque ele já sabe que esse toResponse ele espera receber um usuário entity, que seria aquele P que a gente tinha feito anteriormente. Vou voltar aqui. Então ele já sabe que o toResponse espera um P
E é justamente o P que eu tô passando aqui com parâmetro. Então eu posso fazer dessa forma que fica mais clean e eu acho até mais elegante. E dessa forma eu rodo aqui o meu projeto. E no que eu rodo o meu projeto, vamos verificar o que aconteceu. Ele deu um errinho. Vou fazer aqui um cortezinho no vídeo só para poder ver o que aconteceu. E eu já volto com a solução, beleza, galera? Fala, galera. Bom, o errinho ele era muito bobo. Eu tava simplesmente passando um page request. Mas, na verdade, o Spring Data ele não sabe interpretar diretamente page request. Por quê? Porque ele trabalha, na verdade, com pageable. Pageable, né? Não é uma das melhores pronúncias, mas deu para poder entender. Aí ele espera nessa interface e uma das implementações do pageable é justamente o page request. Então ele estende aqui de abstract page request, que por sua vez acaba implementando pageable, ok? Então dessa forma eu acredito que o meu código vá funcionar. Beleza, passou por aqui, vou dar o play e ele imprimiu aqui o Matheus. Então para uma página eu trouxe o Matheus. Se eu colocar aqui para trazer duas, ele tem que trazer 2 usuários. Se eu colocar para poder trazer 10, eu não tenho nem 10, né? Então ele vai trazer tudo que eu tenho, que se não me engano é 3, né? Vamos dar uma olhada. Exatamente, trouxe 3. E se eu colocar que eu quero um só, mas eu quero da segunda página, porque lembrando que a primeira página é 0 e eu quero agora da segunda página, né? Então a segunda página seria 1. Então ele traz o Lucas, perfeito. Ele não trouxe o Matheus, ele trouxe o Lucas, ok? E se eu quiser da última página, aí ele passa a trazer o último, que o último seria o Marcos, de ID 3. Vamos dar uma olhada. Marcos de ID 3, ou seja, funcionou perfeitamente. Então, toda vez que você precisar, né, trabalhar com paginação, com Map Structure, você pode fazer isso. Ele tem um próprio método para isso e dentro desse map você já pode estar passando, né, uma implementação de acordo, né? Desde que você siga essa interface funcional, que é o quê? Passar um tipo como parâmetro e retornar uma outra coisa, entendeu? Você precisa estar cumprindo e implementando corretamente este contrato, este método, que é o método apply. Então, dessa forma, a gente tem o nosso problema resolvido e casamos paginação, Spring Data JPA e o Map Structure para poder fazer esse mapeamento pra gente, ok? Como você pode ver, né? A vantagem é que a gente tem aqui apenas os dados que nos são necessários, né? Ah, de hoje para amanhã não quero trabalhar mais com o ID. Então, quero devolver literalmente só name e e-mail e data de criação, nem o ID eu quero expor mais na resposta. Então, o que vai acontecer? Ele deu um errinho, já imagino, né, o que seja. Eu acho que eu vou ter que mandar compilar de novo, vamos ver. Eu gosto que esses erros até aconteçam, né, porque eu acho que isso daí acaba aproximando muito, né, com o dia a dia de um dev, né. É difícil as coisas funcionarem assim de primeira e eu acho que isso é bom. Isso acaba ajudando no nosso entendimento. Isso mesmo. Eu mandei compilar de novo, então ele gerou uma outra implementação aqui no Mapper, certo? Ele gerou uma outra implementação, lembrando que isso daqui é o próprio MapStruct que criou isso daqui em tempo de compilação, né? Então, quando o projeto ele foi compilado, ele criou isso daqui pra gente. E é isso. Agora, no nosso response, a gente só tem aquilo que nos é necessário, né? Que é nome, e-mail e a data de criação. Então, a gente, além de tudo, né? Além de tudo que eu falei, né? Das vantagens, a gente ainda conseguiu casar com o DTO também, que é um padrão de projeto que é recomendado ser utilizado, né? Quando a gente está desenvolvendo a API, né? Porque se a gente simplesmente retorna aqui um usuário entity, né? Não ficaria assim, né? Se fosse um usuário entity, né? Poderia fazer isso daqui, certo? E aqui, ó, não vou imprimir. Então, só vou imprimir aqui do usuário entity. Aí imagina, devolver isso daqui como resposta. Olha como que ficaria. Aí ficaria o ID, ficaria a senha, entendeu? Então, questão de boas práticas mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, te vejo aí. Até o próximo conteúdo. Fui!